E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Wed Rodrigues. Hoje nós vamos iniciar outra aula de sociologia com o tema de formação social cultural brasileira. Uma pergunta que me chegou é que se o nosso conteúdo não poderia ser um pouco mais divertido, um pouco mais dinâmico, algo com algumas brincadeiras que pudesse assimilar mais o conhecimento, facilitar mais, alguns esquemas para decorar. Eu não sei se isso daria muito certo no conteúdo de sociologia, porque, em geral, nós tratamos de questões muito sérias, como desigualdade social, pobreza, extrema pobreza, violência contra a mulher, racismo, homofobia. Eu não sei se esse conteúdo se enquadraria assim, numa dinâmica, em questões mais comuns que vocês veem em alguns pré-ENEM, fazendo alguns esqueminha para decorar conteúdo. Eu acho que, na minha opinião, eles não combinam muito com essas questões, porque são questões que geralmente já são um pouco escondidas, são jogadas para debaixo do tapete. E a ideia da disciplina não é essa. A ideia da disciplina de sociologia não é esconder isso, na verdade é mostrar, é escancarar mesmo elas. Somente você vendo e encarando você vai conseguir enfrentá-la e propor soluções. No momento que você fica fingindo que elas não existem ou fica amenizando elas, você nunca vai conseguir superá-las, né? Muito menos propor soluções. Perguntas complexas são respondidas com respostas complexas. Perguntas simples que nós respondemos com questões simples. Então, de fato, a nossa sociedade, ela foi, em boa parte, colonizada por parte dos portugueses e também parte de europeus que vieram depois, parte também da nosso fruto de matriz também é ameríndia, dos índios que já moravam aqui, e parte também dos africanos que vieram como escravos para o Brasil. Mas isso também não é uma explicação completa, dizer que parte da nossa sociedade é assim porque temos parte índios, porque temos parte negra, porque temos parte dos colonizadores portugueses, também não é. Para responder essa questão de forma mais ampla, alguns, na época era conhecido como sociólogo, mas a formação deles era bem mais ampla. Ela abrangia tanto a sociologia, a antropologia, a ciência política e a economia. E esses cientistas sociais, eles foram os primeiros que conseguiram fazer uma explicação mais abrangente do que seria a nossa sociedade naquela época. Até naquela época era muito comum nas explicações sobre a nossa sociedade, para explicar o atraso dela frente aos outros países, ou explicar porque nós éramos um país com muita violência, com muita pobreza. Todos esses tipos de explicações para mostrar que o Brasil era um país inferior era devido à miscigenação. Era uma pseudociência chamada de racialismo, que era um racismo científico, científico entre aspas, porque ele partia de vários pressupostos científicos, mas como esses pressupostos científicos não estavam dispostos a ser refutados, a ser comparados, a ser comprovados, eles partiam do que eles consideravam como verdade, eles não eram considerados ciência, mas era muito comum e chegou a até sido algo
muito até premiado como trabalho científico até o início do século. Esse racialismo, ele dividia a sociedade, ou melhor, dividia a humanidade em três raças diferentes, cada uma com a sua virtude, cada uma com as suas características. Então, a, o, a raça branca, ela tinha uma característica de ser mais bonita, dela ser mais inteligente. A raça negra tinha a qualidade de ser um corpo forte, aguentava mais trabalho esforçado. Era esse tipo de característica que eles colocavam. E o cruzamento, então, dessas duas raças geraria um chamado mestiço, que era muito comum eles chamarem de mulato. O mulato seria o cruzamento de um cavalo com um, ou melhor, uma égua com um jumento, ou de um jumento com um jumento fêmea com um cavalo, que geraria a mula, que é um animal que não é fértil. Mas ao comparar a mula com, com esse cruzamento entre um homem branco e uma mulher negra, ou vice-versa, ele não está dizendo que ser humano que estava assim gerado era um ser estéril, no sentido físico. Ele seria estéril no sentido de não conseguir se reproduzir mentalmente, no campo das ideias. Era uma pessoa desprovida de inteligência. Era alguém que só serviria para carregar peso. Não se pode confundir aqui o mulato com mulata. Mulata já era uma outra derivação. Mulato aqui é colocado mesmo com essa comparação pejorativa de alguém desprovido de inteligência que só serviria como carga mesmo, só para trabalho. Essa, essa mestiçagem que ele explicava traria também característica de uma outra raça. Então, essa outra raça seria então de um cruzamento de um branco com negro sairia alguém degenerado da raça original. Então, desse cruzamento, aquela característica de beleza do homem branco não seria visto nesse cruzamento de um branco com negro. Da mesma forma, desse cruzamento não sairia uma pessoa forte, apta ao trabalho. Todo esse tipo de pseudociência, de conhecimento, inclusive a própria denominação de raça que eu estou usando aqui, mas ela já não é usada, é só para poder tentar transmitir como era a forma que eles usavam, tanto de raça quanto cruzar um ser humano com outro. Era uma forma que eles usavam para explicar. Isso não tem mais uso, não se usa mais raça. A única raça que existe é a raça humana. O que a gente usa atualmente é etnia. E também, sabe, ninguém mais usa o termo de cruzamento. Gilberto Freire fez parte dos intelectuais brasileiros que abandonou as teorias racialistas. Eram muito comuns naquela época. Ele adotou uma abordagem alternativa a partir de uma análise em que as misturas de raças poderiam sim trazer virtudes e características positivas na formação do povo brasileiro, diferente do que pensavam os racialistas. Resumindo, estava tentando compreender do que é feito o Brasil. Na sua abordagem, ao invés de tentar mostrar como é que se dão os conflitos entre indivíduos aparentemente opostos, como geralmente é a abordagem marxista, ele tentou mostrar como se dá essa união entre indivíduos que aparentemente são antagônicos. Ele vai dizer que isso só foi possível graças à nossa capacidade de se adaptar facilmente a condições adversas. E essa é uma das características herdadas dos portugueses.
pois os portugueses não são considerados puros, no sentido de arianos, pois eles são fruto de várias misturas de outros povos europeus, de árabes. Essa adaptabilidade tornou possível nossa miscigenação, pois mesmo numa relação aparentemente forçada entre senhor de escravo e escravas, essa adaptabilidade fez com que dois indivíduos aparentemente antagônicos, senhor de escravo e escrava, Casa Grande e a senzala, pudessem viver praticamente em perfeita harmonia e pudesse assim, consequentemente, gerar uma miscigenação. Esse e outros exemplos que ele aborda fazer com que ele considere aqui no país um equilíbrio de antagonismo, diferente do que ocorria em outras colonizações europeias, onde bastava você ter um grau de parentesco com um negro que você já seria considerado negro. Já aqui no Brasil, dependendo da sua tonalidade de pele, você poderia ser considerado branco ou negro. E isso se devia graças a essa relação de antagonismo, de escravo e escrava. Ou seja, uma criança, fruto de um relacionamento entre escravo e escrava, poderia sim conviver com brancos, em perfeita harmonia e igualdade de oportunidades, e comparado, é claro, em outros países. Há várias críticas sobre a abordagem de Gilberto Freire nas obras dele. E se o vídeo não ficar muito longo, eu pretendo fazer essas críticas que os autores deixaram lá no final da aula. No momento, eu vou só apontar que o Gilberto Freire era branco, filho de grandes proprietários de fazenda, e escreveu em uma época que a ideia central sobre miscigenação era dos racialistas. Portanto, a sua análise para a época foi muito à frente da ideia que dominava as explicações dos principais intelectuais do Brasil. Mas agora vamos para outro autor que tentou explicar por que o Brasil é assim como conhecemos. O Sérgio Buarque de Holanda, ele tentou encontrar a resposta do que é o nosso caráter, de onde vem o jeitinho brasileiro. Essa resposta ele vai encontrar na instituição família, pois ele percebe que todas as nossas tentativas de estabelecer relações com outras pessoas conhecidas, ou seja, na nossa vida particular, ou de pessoas desconhecidas na nossa vida pública, em geral são tentativas de torná-las relações familiares. Essa vida particular na qual ele se refere é uma família no modo de família patriarcal. Era algo comum no Brasil quando ela era predominantemente rural, onde o pai é a figura central, onde o pai submete todos à sua vontade. Fruto dessa família patriarcal, este é o homem cordial, e também pode ser visto como homem ou mulher cordial. Esse termo cordial vem de coração, mas não no sentido que o homem cordial seja ou seria alguém bonzinho. Cordial seria no sentido da nossa tentativa de sermos pessoas simpáticas, de sermos pessoas agradáveis, sempre tentar ajudar alguém mais próximo de nós, mesmo que para isso tenhamos que passar por cima de algumas leis para conseguir. Então, ser cordial seria algo ruim ou seria algo positivo? Para Sérgio Buarque de Holanda, ser tão emotivo faz com que também tenhamos comportamentos e ações negativas, pois assim como o pai da família patriarcal pode ser amável com os filhos, ele também pode ser violento com a mãe ou com algum dos filhos. Esse exemplo de cordialidade também fica evidente ao estarmos na rua, dentro de um veículo e ver alguém e sentir pena, se comover com aquela situação, mas ao mesmo tempo não paramos para oferecer nenhum tipo de ajuda. Para Sérgio Buarque de Holanda, essa cordialidade também vai na contramão do que se trata a vida pública. Na vida pública, geralmente damos preferência a pessoas que são conhecidas, amigos ou familiares, ao invés de dar ajuda a pessoas desconhecidas, mesmo que elas sejam mais qualificadas ou preparadas. Ou seja, preferimos ajudar alguém próximo
de nós do que ajudar outras pessoas. Esse, para ele, é apontado como um problema, essa invasão de interesses da vida particular na vida pública. O Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda, eles deram ênfase a aspectos que poderiam ser classificados como superestruturais ou histórico-culturais, pois os aspectos que eles explicam, em geral, são de certas mentalidades do tipo comum brasileiro e formas de agir. Já o Caio Prado Júnior, ele enfatiza os traços mais infraestruturais da sociedade nacional, isto é, as questões que são referentes às estruturas econômicas, ou, em geral, a vocação primária exportadora do Brasil, e tem origem da época colonial. Por vocação primária exportadora, nós podemos entender como uma tendência do Brasil na economia global de fornecer matérias-primas, como ouro, como madeira, como outro tipo de produtos que estão aqui no nosso continente, desde quando os índios já habitavam aqui. Logo, sempre nós vamos estar numa condição de dependência em relação às outras economias centrais. Então, para ele, esse processo de industrialização da sociedade brasileira só poderia vir um grande esforço interno de resistência da nossa vocação primária exportadora. Então, para o Caio Prado, se tivéssemos sido colonizados pelos ingleses, isso não teria mudado muita coisa, pois outros países que foram colonizados pelos ingleses também estavam numa condição parecida como o Brasil, como o México, como a própria Bolívia, porque diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, no Canadá e Nova Zelândia, que foram territórios que desde o início foram estabelecidos como colônias de povoamento, aqui no Brasil se deu uma colônia de exploração, uma colônia que você só colonizou para levar matéria-prima. Embora essa explicação atualmente seja um pouco limitada, ela ainda dá para correlacionar a colonização do interior do estado de Rondônia, que foram por pessoas vindas do sul e do sudeste, que não tinham terra, eles eram sem terra. E chegaram aqui e receberam as terras do governo para trabalhar, para criar as famílias, os seus filhos, seus netos, para eles cuidarem da cidade, onde eles iriam morar mesmo. Diferente do que aconteceu com Porto Velho, que desde a fundação ela se deu por trabalhadores temporários da construção da estrada de ferro, depois por garimpeiros no ciclo do ouro, e mais atualmente por barrageiros que vieram na construção das usinas hidrelétricas. São pessoas que não vieram para morar, criar família, filho. Foram pessoas que vieram apenas uma espécie de trabalho temporário e voltar depois às suas terras de origem. É uma explicação limitada sobre colônia de exploração e colônia de povoamento, pois nem todos os locais são usados para povoamento, assim como nem todos os locais são usados para exploração. Mas no início do século XIX, lá por 1930, quando ele escreveu, eram ideias bem à frente do seu tempo, pois a ideia mais frequente naquela época é que nós somos atrasados economicamente devido à nossa mistura entre índios e negros, e por termos sido colonizados pelos portugueses e espanhóis ao invés dos ingleses. Outra concepção do Caio Prado Júnior é que para romper com essa tendência econômica de exportador de matéria-prima, precisávamos de uma revolução, mas não uma revolução necessariamente armada pela classe trabalhadora, mas sim de uma revolução burguesa, a partir do fortalecimento do mercado interno. Então seria, portanto, necessário primeiro, no momento, você potencializar o capitalismo que a gente tinha, para poder então modificá-los e alterá-lo para outro modo de distribuição dos meios de produção. É isso aí, pessoal. Eu acho que por hoje é o suficiente. São questões bem mais complexas, porque necessitaria que eu tivesse já tido aula de antropologia, aula de economia, que são conteúdos abordados a partir do curso superior, não do ensino médio. Provavelmente vocês nunca viram esse conteúdo no ensino médio.
Mas são conteúdos que provavelmente podem cair no Enem, tanto no que diz a leitura dessas obras, desses autores, quanto questões do próprio tema do Enem, sobre a formação cultural brasileira. Então, por mais que foi um assunto bem resumido, de obras extensas, obras que têm 700 páginas, mas para vocês terem uma ideia inicial, quais as ideias principais dos autores vão servir sim. Quem sabe numa próxima oportunidade de um Enem de um pré-Enem que a gente possa oferecer do início de janeiro até dezembro, a gente pode ter esse conteúdo mais ampliado, colocar mais autores que estariam faltando, como Florestan Fernandes, como Darcy Ribeiro. Mas é isso aí, pessoal. Nós continuamos no próximo encontro. A gente vai abordar movimentos sociais brasileiros e também participação política. É isso aí, até a próxima.